Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, para essa aula, nós iremos usar a apostila 3, a partir das aulas 10 e 11. Bom, então nessa aula nós vamos falar sobre ácidos nucleicos e a síntese de proteína. Então, o que são esses ácidos nucleicos? Eles recebem esse nome porque eles possuem um caráter ácido. Então, eles foram encontrados primeiramente no núcleo celular, por isso eles possuem esse nome. Existe o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que é essa sua sigla em inglês, então vocês podem encontrar também como ADN, e o ácido ribonucleico, ou RNA. Bom, as moléculas de DNA e RNA, elas são constituídas por longas cadeias de nucleotídeos. Esse nucleotídeo, ele é formado por um fosfato, uma base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimídica, e é formado por um açúcar. Ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Bom, então, as bases nitrogenadas são, no caso, as bases nitrogenadas pirimídicas, ela só vai apresentar um anel, são a uracila, a citosina e a timina. E as bases nitrogenadas pirimídicas, que podem apresentar dois anéis, são a adenina e a guanina. O RNA, ele é constituído por uma cadeia única de nucleotídeos, então ele só possui uma fita. O DNA, ele é constituído por duas fitas, então é interessante que vocês saibam diferenciar o RNA do DNA. Então, enquanto o RNA ele só tem uma fita, o DNA ele apresenta duas fitas, por isso que nós chamamos de dupla fita ou dupla hélice. No DNA, a base adenina de um filamento, ela sempre vai se ligar, a adenina, ela sempre se liga com a timina no DNA. E no caso do RNA, a adenina se liga com a uracila. Os dois filamentos da molécula de DNA mantêm-se unidos por pontes de hidrogênio e que ocorrem entre essas bases nitrogenadas, pareadas. Em cadeias, os nucleotídeos das extremidades têm uma pentose e um carbono com um carbono 5 e um carbono 3, que estão livres. Então, você sempre vai ter a ligação de um carbono 5, dessa pentose, desse açúcar, e ele sempre vai se ligar ao carbono 3 da outra pentose, da outra fita. Bom, nessa página 195, vocês podem ver aí representação esquemática de um pequeno trecho de uma molécula de DNA. De acordo com o modelo da dupla hélice, nesse modelo, o DNA é representado como uma espécie de escada enrolada em espiral, na qual o corrimão corresponde a uma sucessão de pentoses e fosfatos alternados de cada grau, equivale a um par de bases nitrogenadas, sempre adenina com timina e a citosina com a guanina. Note que as duas cadeias de nucleotídeos são antiparalelas, uma corre no sentido 3 para 5 e a outra é orientada no sentido 5 para 3. Então, esses 5 e 3 são os carbonos dessas pentoses. Lembrando, novamente, o DNA, tanto o DNA quanto o RNA, são ácidos nucleicos. São formados por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é uma desoxirribose e no caso do RNA, a pentose é uma ribose. Lembrando que essas bases nitrogenadas são a adenina, ela se liga com a timina, e a citosina se liga com a guanina no DNA. Já o RNA é uma fita simples, mas a adenina se liga com a uracila no caso do RNA.
Então, existem as bases púricas, que são a citosina, a timina e a uracila, e as bases pirimídicas, que é a timina, desculpa, que é a adenina e a guanina. Bom, então, os ácidos nucleicos, eles contêm na sua estrutura, né, das suas moléculas, as informações relativas para a produção de proteínas. Dessa forma, estão implicadas no controle do metabolismo celular. Além disso, elas têm um papel importante na manutenção da transmissão dessas informações de uma geração para outra, ou seja, são responsáveis pelo material genético, além da codificação de proteínas. O DNA de uma célula ele é replicado antes da divisão celular, permitindo que as suas células filhas recebam a transformação genética, a informação genética contida na célula mãe. Lembrando que nós encontramos o DNA tanto dentro do núcleo quanto nas mitocôndrias maternas. Então, são as mães que passam o DNA mitocondrial para os seus filhos. Nesse processo, pode ocorrer erros, mutações, que, por sua vez, constituem importantes fontes de variabilidade genética. Em todos os seres vivos, celulares, o material genético é o DNA, que constitui o cromossomo da célula. Nos vírus, o material genético é sempre um só. Então, ou o vírus tem o DNA, um adenovírus, ou ele tem o RNA, ele é um retrovírus. Então, representação esquemática do dogma central da biologia molecular. Então, o que é a replicação? A replicação é quando o DNA se autoduplica. Então, uma das características importantes do DNA é a capacidade de se autoduplicar. O DNA também, ele tem a capacidade de produzir o RNA. A esse nome nós chamamos de transcrição. E o RNA, que recebeu as informações do DNA, tem a capacidade de produzir as proteínas. É o processo da tradução. Bom, a partir do DNA, são produzidas, num processo conhecido como transcrição, as moléculas de RNA, que participam da síntese, ou seja, da produção de proteínas. São eles, existe lá o RNA mensageiro, que vai levar a informação referente à sequência dos aminoácidos, que é a estrutura primária das proteínas. Existem também o RNA ribossômico, que faz a leitura do RNA mensageiro, e o RNA transportador, que transporta aminoácidos no hialoplasma até os ribossomos. Na tradução, na síntese de proteínas, a informação contida na sequência das bases nitrogenadas do RNA mensageiro é traduzida em uma sequência de aminoácidos de um polipeptídeo. Então, cada trinca de bases constitui um códon. Pessoal, bem importante isso, eu gostaria de pedir que vocês grifassem esse último parágrafo da página 196. Então, nós precisamos saber o que é um códon, que é uma unidade do código genético, que vai codificar um aminoácido específico. O RNA transportador apresenta os anticódons complementares ao códon do RNA mensageiro. Lembrando, pessoal, que então existe lá os códons e os anticódons. É interessante nós sabermos lá que o aminoácido, ele é o que compõe as proteínas, ele é a partícula que compõe as proteínas. O aminoácido, que é feito de um ácido carboxílico, um grupo amina, mais um radical, que é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Bom, então, na página 197, deem uma boa olhada nesta tabela. Veja bem, do seu lado esquerdo, você tem o que está escrito aí, primeira base. Primeira base, você tem as seguintes letras, U, C, A e G. Então, essa primeira base são as bases nitrogenadas. Então, por exemplo, todas vão começar com uracila, porque nós estamos falando do
RNA. Na segunda, nós temos, na segunda linha, todas vão começar com a letra C, porque começa com uma citosina. Na terceira, todas começam com a letra A, porque começam com uma adenina. E na quarta, a letra G. Então, a primeira base nitrogenada, ela é formada pela guanina. Em cima, né, na parte superior dessa tabela, está escrito aí, segunda base, ou seja, base nitrogenada. Então, a segunda base nitrogenada da primeira coluna é um U de uracila. Então, a primeira é uracila, a segunda também uracila. Na segunda coluna, nós vamos ver que começa com a letra C também. Então, C de citosina. Então, uracila, citosina. A terceira coluna começa com a letra A de adenina. E a última coluna com a letra G de guanina. E a terceira e última base, elas podem começar, no caso, né, da primeira linha, uracila, citosina, adenina e guanina, e assim por diante. Então, pessoal, olhem essa tabela. Ela tem 3 bases nitrogenadas. Então, você tem a primeira base, né, a segunda base e a terceira base. Então, o conjunto dessas 3 bases nitrogenadas que vai formar esses aminoácidos que estão aí. Então, alguns, por exemplo, esse PHE é a fenilanina. Então, nós temos a fenilanina, a leucina, a valina, entre outros. Então, vocês já sabem que se eu tiver no caso, um aminoácido que tem lá U e U, ou seja, todas as bases nitrogenadas são de uracila. Eu já sei reconhecer que é uma fenilanina. E assim por diante. Bom, então, o código genético é a relação existente entre a sequência das bases de DNA e no RNA mensageiro por ele produzido, e a sequência correspondente de aminoácidos no polipeptídeo sintetizado. Então, o código é universal para todos os seres vivos, salvo algumas exceções, e degenerado ou redundante em algumas situações também. Bom, o códon que determina o aminoácido metionina, que é o A ou G, no RNA mensageiro, funciona também como um código de iniciação, ou seja, ela é por ele que inicia a leitura. Então, além disso, há 3 códons de parada. Por exemplo, uracila, adenina, adenina, uracila, adenina e guanina, e uracila, guanina e adenina no RNA mensageiro, as quais correspondem a nenhum aminoácido. Dessa forma, implicam na finalização do processo de tradução. Então, olha lá, pessoal, novamente. As que começam o código de iniciação é o A, o G. Então, a fita começa na adenina, uracila e guanina. E o término dessa fita termina com uracila, adenina, adenina, certo? Bom, o processo de tradução de uma molécula de RNA mensageiro é bastante complexo e envolve várias etapas. Vamos descrevê-la em suas linhas. Então, aqui nós temos uma representação. Então, a representação esquemática da síntese proteica numa célula eucariótica. Após a transcrição, os 3 tipos de RNA, o mensageiro transportador e o ribossômico, eles deixam um núcleo. Então, eles foram produzidos, o RNA foi produzido no núcleo pelo DNA e depois de produzidos, eles vão deixar o núcleo. E eles vão migrar para o citoplasma. Lá o RNA mensageiro, ele corresponde à receita da proteína. Ele vai ser lido pelo ribossomo. Moléculas de RNA transportador trazem os aminoácidos até os ribossomos e os acrescentam à medida que os códons do RNA são reconhecidos pelos anticódons do RNA transportador. Códons e anticódons são constituídos ambos por trincas de bases nitrogenadas. Então, pessoal, dá uma olhadinha na página 198.
Então, o ribossomo, ele apresenta 2 sítios internos, em que podem se abrigar temporariamente 2 moléculas de RNA transportador. Então, vejam bem, o RNA mensageiro, ele transporta informação, o RNA transportador, ele vai ler essa informação, ele vai trazer os nucleotídeos para a formação, e o RNA ribossômico vai realizar a produção desses aminoácidos. Então, nós sabemos que o RNA transportador, ele vai fazer esse encaixe perfeito dos códons e dos anticódons. Bom, sabendo, né, que, no caso, um ribossomo apresenta 2 sítios internos, em que podem se abrigar temporariamente 2 moléculas de RNA transportador. Assim, a leitura do mensageiro começa com o ribossomo abrangendo os 2 primeiros códons. A partir da extremidade 5, lembra que o carbono 5 vai se combinar com o carbono 3? Ao mesmo tempo em que recebe o RNA transportador correspondente. Bom, uma vez que os 2 primeiros aminoácidos estão muito próximos, ocorre a ligação peptídica entre eles, e o primeiro RNA transportador vai se desligar desse aminoácido e vai voltar para o citoplasma. Os ribossomos então vão deslizar na direção da extremidade 3, abrangendo o próximo códon. Um novo RNA transportador chega trazendo o terceiro aminoácido, né, que são os grupos dos nucleotídeos, que se ligará ao segundo aminoácido. E assim tem início a formação de uma cadeia polipeptídica. O RNA transportador, no segundo aminoácido, se desprende. O ribossomo se desloca novamente para o processo e se repete sempre da mesma maneira. Bom, uma vez terminada a leitura do RNA mensageiro, as várias estruturas e moléculas participam desse processo, se separam e se dispersam pelo citoplasma. Bom, as moléculas de RNA mensageiro, que participou da síntese proteica, pode ser lida novamente por outro ribossomo, o que restará na produção de mais polipeptídeos, idênticos àqueles que já foram produzidos, ou pode ser degradado enzimaticamente, tendo seu nucleotídeo componentes, né, esses nucleotídeos que compõem vão ser dispersos no citoplasma. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 189, o exercício 1, e os exercícios da página 190, o 2, o 3 e o 4. Pessoal, muito obrigada e até a nossa próxima aula.